Boa tarde, então, internacionalistas. Nossa 13ª aula, e hoje nós temos um convidado especial, o professor Dr. Júnior Ivan Burchard. Júnior Ivan Burchard é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é bacharel em Relações Internacionais pelo nosso curso de Relações Internacionais, a segunda turma, né, Júnior? Isso. Da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é vice-líder do grupo de pesquisa que um dia eu pretendo retomá-lo, até o final dos anos 30, né? Ele é secretário do Centro de Integração Latino-Americana, CILAN, né? Atualmente é secretário de Educação da cidade de Pato Bragado, no estado do Paraná. Possui interesse na investigação dos processos de hegemonia e contestação, com enfoque na dominação tradicional e perspectivas de mudança política no Paraguai e na América Latina. Também possui interesse na pesquisa do processo de democratização e na qualidade da democracia dos países latino-americanos, especialmente o Paraguai. Pessoal, só então enfatizando, são 5 de palestras. Infelizmente, na semana passada, nós tomamos um cano, a professora desmarcou na última hora o nosso encontro, uma infelicidade. Mas hoje, com o Júnior e o Ivan, na semana que vem, por favor, assistam, acompanham a última aula, já que hoje é a nossa penúltima, com o professor doutor Felipe Vasconcelos Romão, meu amigo português, uma figura muito engraçada. E nós vamos conversar na semana que vem sobre teorias de integração. Provavelmente ele vai falar mais sobre a especialidade dele, que é a integração europeia, né? Então, peço e conto com a presença de vocês na semana que vem. Júnior Ivan, então, já vai começar a falar sobre teoria crítica. Como acabei de falar, ele é secretário de Educação de Pato Bragado, e ele soube agora na parte da manhã que tem algumas reuniões nesse período da tarde dessa maravilhosa sexta-feira, né? Júnior, com a palavra, por favor. E obrigado novamente. Obrigado, professor José Renato, eterno orientador, né, nos tempos da graduação. Boa tarde a todas e a todos. Uma satisfação muito grande poder estar conversando com vocês, sempre tentando manter o contato com o curso de RI da UFSM. Depois de ter me graduado ali também, durante o meu doutorado, eu fui professor substituto do curso também, né, por 2 anos. Então, tenho um vínculo forte e permanente, né, com o curso de RI aí de vocês em Santa Maria. Bom, o convite do professor José Renato foi justamente para comentar um pouco com vocês, de maneira geral, sobre a perspectiva da teoria crítica em relações internacionais, né? Eu tenho alguns artigos que eu publiquei fazendo análise com relação à teoria crítica, inclusive o meu TCC, minha monografia, foi baseada na teoria crítica do Robert Cox, né? Fazendo uma análise de arte política também, quem se interessar vocês, mas teve um artigo que eu publiquei que fez uma análise um pouco mais aprofundada sobre teoria crítica, especialmente na perspectiva neo-gramsciana. Quando a gente fala de teoria crítica nas relações internacionais, é um campo que bebe da vertente da Escola de Frankfurt, né? Bebe da vertente ali do Adorno, do Walter Benjamin, né? Que foram teóricos, filósofos que buscaram, de alguma forma, questionar o método tradicional de se fazer ciência, né? O método tradicional de se fazer pesquisa. E a teoria crítica, dentro do campo das relações internacionais, veio também para questionar, né, o método que se fazia pesquisa, que se investigava dentro do campo das relações internacionais e também do campo da ciência política. Questionar principalmente essa visão que bebe da vertente do positivismo, aquela questão de alguma forma, tentar mecanizar o processo de investigação, tentar achar causalidades e correlações para tudo, né? A teoria crítica vem para dizer, será que realmente esse é o objetivo da investigação dentro do campo das humanidades, especialmente dentro do campo das relações internacionais? E um dos principais teóricos dentro dessa vertente, que é o Robert Cox, ele vem questionando no seguinte sentido: será que realmente as teorias, os métodos empregados para a investigação no campo das humanidades
será que eles são realmente neutros, como eles vinham se propondo? Ou será que, na realidade, por estar o próprio pesquisador e o seu objeto de pesquisa estar permeado pela realidade social e pela realidade individual dele, será que isso, de alguma forma, não acaba se misturando e interferindo na própria investigação? Ou seja, será que é possível existir uma ciência neutra e será que é possível existir ciência social neutra? Os teóricos da teoria crítica vão dizer que não, que toda ciência, toda pesquisa é feita por alguém, para alguém e com algum objetivo. Justamente por esse fato de o próprio pesquisador estar envolvido dentro do seu objeto de pesquisa. E no campo das relações internacionais, é impossível que o pesquisador, de uma forma ou de outra, não esteja minimamente envolvido, permeado pelo seu objeto de estudo. Então, essa ontologia, essa visão de mundo que o pesquisador tem, ela vai acabar, de uma forma ou de outra, em maior ou menor medida, interferindo na forma como ele vai definir o seu objeto de estudo, por exemplo. Por que eu pesquiso a democracia no Paraguai e não pesquiso a democracia no Uruguai? Eu tenho as minhas motivações pessoais para isso. Por que a Ana pesquisa Estados Unidos e não pesquisa o Canadá? Ela vai ter alguma motivação para isso. Não é pura e simplesmente, olha, cheguei hoje para conversar com o professor José Renato, olha, hoje eu quero pesquisar, a partir de hoje eu quero pesquisar a política externa do Trump. Ah, mas por quê? Isso surgiu do quê? Existe toda uma visão de mundo que você criou que te levou a ter um interesse a pesquisar isso. Por isso que eles dizem que toda ciência vai ter algum objetivo pessoal ou coletivo por trás dela. Não existiria, então, uma ciência neutra. Por isso que, para os teóricos da teoria crítica, existiriam dois tipos de teoria. A teoria de solução de problemas. O que seria essa teoria de solução de problemas? É uma teoria que não contempla, não vislumbra a mudança da realidade. É uma teoria que vê a realidade como dada. Essa é a realidade existente. O que eu, enquanto pesquisador, posso fazer, então? Compreender essa realidade e poder formular soluções para os problemas que se apresentam nessa realidade. Mas eu não me proponho a transformá-la. Já o teórico da teoria crítica, que seria o outro tipo de teórico, é um teórico que não vê a realidade como imutável, ou como uma realidade dada, é essa a realidade, eu vou simplesmente investigá-la e tentar, de alguma forma, fornecer um progresso dentro dessa realidade. Não. Eu, enquanto teórico, compreendo que essa realidade atualmente existente é uma construção histórica, que passou por processos de transformação e adaptação ao longo do tempo. Portanto, essa realidade atualmente existente, ela também é uma realidade que pode ser alterada. Então, eu, enquanto teórico, vou compreender essa realidade atual, observar o que ela tem de fatores positivos e negativos para a evolução da sociedade, dos arranjos sociais, e, na medida do possível, propor alteração dessa própria realidade, para a criação de uma nova realidade. Por isso que a teoria crítica também tem uma vinculação com as perspectivas mais estruturalistas lá do marxismo, mas nem todos. Não dá para dizer que a teoria crítica é uma teoria marxista. Existem distintas variantes dentro da teoria crítica. As variantes mais marxistas, que, na verdade, dentro da teoria crítica, as vertentes que bebem um pouco mais do marxismo são justamente as vertentes neo-gramscianas. Então, já é um tipo específico de marxismo. Mas não são apenas marxistas. Você tem o Gilpin, por exemplo, numa perspectiva mais de economia política, que não está necessariamente vinculada ao marxismo, está muito mais vinculada à perspectiva de teoria de sistemas mundo. Então, a teoria crítica ela é vasta, ela é ampla. Existem vertentes que vão mais para o lado do liberalismo também. Mas qual que é a perspectiva comum a todos os teóricos da teoria crítica? É se colocar como críticos daqueles teóricos que simplesmente observam a realidade como uma realidade dada e existente que não pode ser alterada. Por isso, aquele teórico ele vai apenas estudar essa realidade e ver como ela pode ser rearranjada, reestruturada
para melhor atender os interesses dessa própria estrutura existente. Já o teórico da teoria crítica, não. Ele observa essa realidade e diz, olha, se essa realidade não responde mais aos interesses econômicos, sociais, políticos, culturais, intelectuais da sociedade, essa realidade, essa estrutura, essa infraestrutura tem que ser alterada. Ela pode e deve ser transformada. Ou seja, eles observam essa possibilidade e, por vezes, necessidade de transformação da própria estrutura existente. No geral, indo mais para essa vertente neo-gramsciana da teoria crítica, que é a vertente que eu tenho um contato maior, um conhecimento mais aprofundado, é uma vertente que também, nesse ponto que eu vou falar agora, ela dialoga com outras vertentes dentro da teoria crítica. São vertentes que buscam, de alguma forma, compreender como se dá o processo de hegemonia dentro do sistema internacional. E a forma como se trabalha a hegemonia dentro da teoria crítica é diferente de uma perspectiva realista ou liberal, por exemplo. Dentro da teoria crítica, quando se fala em hegemonia, se bebe da vertente gramsciana. Ou seja, hegemonia se exerce por dois pilares: consenso, coerção. Mas a hegemonia se exerce basicamente dentro do consenso. Ou seja, é um modo menos custoso para exercer a dominação. Agora, quando as ferramentas do consenso não são suficientes para manter a dominação, se utiliza também da coerção. Mas enquanto existe o consenso, a coerção existe apenas enquanto ameaça. Ou seja, você vai ter que cumprir aqui as medidas consensuais, porque caso você não as cumpra, há a possibilidade de uso da força para, de alguma forma, reforçar o segmento dessas medidas adotadas dentro do processo consensual. Agora, quando a coerção sobrepassa os elementos consensuais, nós já não estamos falando mais de hegemonia, nós estamos falando de dominação pura e simples. Nós podemos ir, talvez, para uma discussão de imperialismo, que é uma discussão mais clássica, mas nós não estaremos mais falando de hegemonia. Para a hegemonia existir, os elementos fundamentais que vão baseá-la são elementos consensuais. E dentro desses elementos consensuais, nós temos alguns campos, 3 campos fundamentais, onde se exerce essa hegemonia por meio do consenso, que são os fatores estruturais, ou seja, fatores socioeconômicos, materiais, fundamentalmente a economia, ou seja, a potência que se queira hegemônica dentro do sistema internacional, dentro de um modelo de análise da teoria crítica, ela tem que estar à frente do processo de estruturação da economia internacional. Ou seja, numa discussão de China, Estados Unidos, Rússia, União Europeia, quem de fato poderia ser hegemonia dentro do sistema internacional, depois do fim da Guerra Fria, apenas os Estados Unidos, de fato, tiveram um plano efetivo de estruturação do sistema financeiro, do sistema monetário, do sistema comercial, da economia como um todo dentro do sistema internacional. Se deu certo ou não, até que ponto avançou ou não, é uma outra discussão. Mas havia um projeto de... Os próprios blocos econômicos regionais, lá nos anos 90, tiveram muito essa marca de uma forma de ensaiar processos de liberalização econômica, o Mercosul que o diga, né, passou os anos 90 muito nessa base, né? Ou seja, observa-se aí um projeto, né, encampado pela potência hegemônica, diferentemente do que foi a atuação chinesa até agora no século XXI. Agora, nos últimos anos, é que começa-se a trabalhar um pouco mais num projeto internacional de estruturação da economia, porque talvez o grande projeto que se tinha era os BRICS, mas até que ponto, de fato, era um projeto estruturado? Pelas discussões que se tem sobre BRICS nos últimos anos, observa-se que foi um projeto muito mais superficial, não conseguiu, de fato, permear a realidade econômica desses países. E do ponto de vista do sistema internacional como um todo, até agora a China, ou mesmo a Rússia,
ou a própria União Europeia, não apresentaram, de fato, um modelo econômico que rivalize com o liberalismo de mercado da economia norte-americana. Então, por enquanto, né, o projeto, de fato, hegemônico do ponto de vista econômico foi muito mais o projeto dos Estados Unidos. Então, esse é um pilar, os fatores econômicos, materiais. Mas a hegemonia, ela se exerce também em outro campo, assim como no marxismo, que são os elementos imateriais. E dentro dos elementos imateriais, nós vamos ter, principalmente, ideias e instituições. Dentro dessa questão de ideias, valores, né, e instituições. De construção de uma hegemonia dos Estados Unidos no século XXI. Ideias e valores básicos que foram pilares: democracia, universalização dos direitos humanos, além da liberalização econômica. Porque a liberalização econômica vem com os elementos materiais, porque para fomentar a liberalização, por meio do próprio governo dos Estados Unidos, do Tesouro, mas também por organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial, injetou-se também recursos para esse processo de liberalização econômica. Ou seja, teve o elemento material, né, de recursos, mas teve o elemento de ideia e valor também. A ideia de liberdade econômica. A ideia ali de uma questão muito mais vinculada ali à Escola de Chicago, por exemplo. Mas, do ponto de vista político, político, social, cultural, nós temos outros pilares para o projeto estadunidense, como, historicamente, outros projetos hegemônicos também tiveram. Mas eu vou citar esse projeto porque é o mais recente, está mais próximo da nossa realidade. Então, democracia e universalização dos direitos humanos. Porque isso são, na verdade, ideias, são noções que os Estados Unidos, na sua atuação internacional, tirando esse breve lapso temporal ali de 2017 a janeiro de 2017 a janeiro de 2021, na presidência do Trump, que esses valores ficaram muito mais difusos, para não falar de outra forma, né? Inclusive o próprio secretário de Estado, a partir do momento que ele defendia medidas antidemocráticas internamente, era difícil ele vender o valor da democracia internacionalmente, né? A partir do momento que o candidato e depois chefe de Estado defendia a tortura de familiares por ele chamados terroristas, defender direitos humanos na sociedade internacional também fica difícil, né? Porque como você vai defender um valor internacionalmente se no teu discurso interno você prega algo que vai contraditório a isso? Por isso que a própria hegemonia dos Estados Unidos nos últimos anos acabou se enfraquecendo, de certa forma. E agora busca-se retornar isso por outros canais, né? Mas aí vocês observam como é difícil estabelecer um projeto hegemônico. Uma presidência de 4 anos, ou se, por exemplo, a presidência do Biden também tiver muitas dificuldades em conseguir alavancar esse projeto hegemônico, levar essas ideias para que os demais estados encampem essas ideias como próprias, o projeto hegemônico dos Estados Unidos pode acabar ruindo nesse período. Ou seja, é difícil de você, de fato, conseguir instituir projetos hegemônicos. Agora, quando você consegue, eles duram ao longo do tempo. Vide a hegemonia da Inglaterra no século XIX. Foi uma longa hegemonia. Mas, então, como eu dizia, vejam essas questões de ideias e valores. Democracia e direitos humanos. São ideias internas que fazem parte da construção histórica dos Estados Unidos, mas que, quando os Estados Unidos vão atuar internacionalmente, eles não podem levar como ideias dos Estados Unidos, como ideia de potência hegemônica, ou como a Inglaterra fez lá no século XIX com o seu liberalismo. Não podia levar como, olha, é a Inglaterra que está falando, são os Estados Unidos que estão falando, defendam a democracia, defendam os direitos humanos. Não. A ideia qual é? É fazer com que as próprias elites internas, os próprios atores econômicos, os próprios atores políticos e sociais internos, tomem esses valores como próprios, internalizem esses valores.
Por quê? Para a potência hegemônica não precisar ficar toda hora reforçando isso com a ameaça da coerção. Veja o que aconteceu no Afeganistão. O projeto hegemônico dentro do Afeganistão só funcionou baseado na coerção. A partir do momento que sai o elemento da coerção, ou seja, se vocês não cumprirem com democracia, com eleições periódicas e alguns elementos de liberdade civil, de direitos humanos, nós estamos aqui para reforçar isso. Quando não tem mais o elemento coercitivo, o que aconteceu em tão pouco tempo, com a saída, com a retirada das tropas dos Estados Unidos? Todo o projeto hegemônico ali dentro ruiu, porque não fazia parte do pensamento das elites políticas, econômicas e culturais internas. A maioria delas não estavam preocupadas com democracia e direitos humanos. Eram grupos minoritários, porque se a maioria estivesse preocupada, o Talibã não chegaria ao poder e não romperia com o processo que vinha sendo feito até então. Então, vejam que simplesmente a coerção ela não é suficiente para manter um projeto hegemônico. Mas ela é importante justamente... Os processos consensuais são importantes justamente por quê? Porque eles perduram ao longo do tempo. Eles conseguem se internalizar. Ou seja, cada Estado e cada sociedade interna vai tomar aqueles valores como seus, como próprios. E a potência hegemônica não vai precisar ficar reforçando toda hora. Por isso também a importância das instituições. Como eu disse, fatores materiais, fatores imateriais. Dentro dos imateriais, ideias, valores e instituições. As instituições são importantes por quê? Porque elas reforçam o projeto hegemônico. Citando, por exemplo, a ONU. Dentro da ONU, defesa de democracia e direitos humanos são valores básicos, elementares dentro da estrutura da ONU. Só que quando a ONU vai defender esses valores internacionalmente, ela está falando enquanto organização internacional, enquanto um ator internacional específico, e não enquanto emissária dos Estados Unidos, emissária do projeto hegemônico. Por isso a importância também dessas instituições. Claro, no século XX e XXI, as instituições elas têm um caráter muito mais robusto. São instituições, de fato, instituições internacionais do ponto de vista de organizações. Mas anteriormente, lá no século XIX, XVIII e antes, as instituições existiam enquanto consórcios de estados, digamos assim, as alianças, por exemplo, que eram uma forma também de institucionalizar um projeto hegemônico. Mas não tinha uma estrutura institucional acabada como as instituições internacionais dos séculos XX e XXI têm. Por isso que, de alguma forma, seriam mais propícias aos projetos hegemônicos. Mas, por outro lado, acarretam uma outra dificuldade, porque dentro dessa estrutura institucional não é apenas a potência hegemônica que tem direito de voz, vez e voto. Os outros estados que também fazem parte das organizações também têm esses direitos. Então, volta a questão das ideias e valores. As potências, ou a potência hegemônica, tem que atuar dentro dessas instituições internacionais para reforçar as suas ideias e valores, para que os demais atores internacionais os tomem como próprios, como deles também. Esse é o objetivo fundamental de todo o processo hegemônico no sistema internacional. Fazer com que suas ideias, valores, instituições e sistema econômico sejam internalizados, para que o seu processo de dominação se torne menos custoso, tanto do ponto de vista material, de custos financeiros, monetários mesmo, de recursos materiais, quanto de recursos imateriais também. Quanto, por exemplo, a coerção. Quanto mais você consegue fazer com que essas ideias, esses valores, essas instituições e o seu próprio modelo econômico se internacionalize e seja internalizado por cada um dos atores internacionais, mais fácil de se manter esse processo hegemônico ao longo do tempo. Como eu disse, tenham como base o processo hegemônico inglês no século XIX, por exemplo. Demorou até conseguir, de fato, internacionalizar todas as suas ideias,
contrapondo todo aquele processo revolucionário francês do fim do século XIX, do fim do século XVIII, perdão, início do século XIX, e fazer com que a sociedade internacional começasse a ver os valores do liberalismo inglês como valores caros para as próprias sociedades. E nem sempre foi fácil de conseguir fazer essa adequação. Veja como foi o processo de colonização afroasiática, né, ao longo do século XIX, por parte da Grã-Bretanha. Muitas vezes teve que se valer da coerção. E o problema foi a manutenção desse processo ao longo do tempo. Deixa sequelas, né? A Índia que o diga, por exemplo. A relação da Índia com a Grã-Bretanha é uma relação maravilhosa, né? Uma relação que, após o processo de colonização, deixou muitas sequelas. Diferentemente de outros processos de colonização, como, por exemplo, na América Central e no Caribe, que em boa parte desses locais acabaram não tendo todos os traumas que se teve, por exemplo, na Índia ou na maioria dos países africanos também. Então, quando discutimos processos hegemônicos, na perspectiva da teoria crítica, é muito mais do que o conceito de hegemonia no realismo ou o conceito de hegemonia no liberalismo. O conceito de hegemonia dentro da teoria crítica, ele abarca todos esses elementos, e muitos mais, mas eu não vou me ater muito a detalhes, justamente pelo tempo, e para não ficar muito maçante para vocês também. Mas para vocês terem essa noção de que quando se fala em hegemonia, se você vai para o lado da teoria crítica, se você vai para o lado da teoria crítica neo-gramsciana, você tem que fazer uma análise global. O processo hegemônico envolve fatores materiais e imateriais. A hegemonia se exerce com base no consenso e na coerção. Quando o elemento coercitivo sobrepassa o elemento consensual, não estamos mais falando de um processo hegemônico. Ou estamos falando de um processo hegemônico em decadência, ou estamos falando de um processo de dominação pura e simples, ou estamos falando de um processo contestatório da hegemonia, que necessitou do uso da coerção para que fosse mitigado naquele momento. E eu dou como exemplo fundamental atual para vocês, que depois vocês podem até ir conversando com o professor José Renato, ele pode deixar também os meus contatos aí disponíveis, caso vocês tenham algumas perguntas, né? Nós podemos avaliar, por exemplo, essa questão do Afeganistão atualmente e uma tentativa de projeto hegemônico dos Estados Unidos. Até que ponto esse projeto avançou lá, até que ponto ele era baseado muito mais na coerção, até que ponto ele falhou em não conseguir internalizar os elementos consensuais, né, especialmente as ideias e valores. Que a partir do momento que o elemento coercitivo sai de cena, a sociedade doméstica não tem a capacidade de manter aqueles valores que eram instituídos pelo projeto hegemônico. Como já deu praticamente meia hora de fala, né, para não me estender ainda mais, eu passo a palavra então para o professor José Renato, e se ele quiser abrir para uma ou outra questão agora, mais momentânea, eu ainda posso responder para vocês, mais uns 5, 10 minutinhos, daí eu vou ter que, infelizmente, já sair também. Que está mutado o teu microfone. Não, sim, desculpa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e fica aqui a possibilidade de perguntas, de questionamentos, então, em relação ao Júnior. Pessoal? Eu tenho uma pergunta. Por favor, então, faça, por gentileza. Então, essa ideia de hegemonia na perspectiva da teoria crítica neo-gramsciana, então, é muito mais ligada, tipo, ao invés de ser, sei lá, um país hegemônico, é muito mais um processo hegemônico realizado por um país? Sim, exato. É um processo. Isso é também interessante. Bem elencado esse termo em si, processo. Ou seja, não vai ser um evento específico que vai causar a hegemonia de uma potência no sistema internacional. Para a hegemonia, de fato, existir e se consolidar, ela vem de um processo. Por quê? Porque economicamente essa potência hegemônica ela teve que, de alguma forma, permear o sistema econômico internacional para ela se tornar hegemônica. Então, pode ser um processo simplesmente predatório, por exemplo.
O próprio imperialismo em si, ele não é um processo só predatório, ele tem outros elementos também. E quando nós falamos de hegemonia também, um outro elemento que eu gostaria de elencar para vocês, ela ocorre no sistema internacional, mas ela ocorre primeiro internamente. Para um processo hegemônico ocorrer dentro de um país, para a potência hegemônica se propor a agir de tal forma, propor um projeto hegemônico, né, deve haver um consenso interno entre os principais grupos políticos, econômicos e sociais. Deve-se construir esse projeto hegemônico internamente para daí se lançar externamente. Por quê? Porque o projeto hegemônico ele vai beneficiar alguém. Lembra do que eu falei no começo da fala? Toda a teoria é feita por algo, para algo e para alguém. Nesse caso, um processo hegemônico é um processo que alguns teóricos que vão analisar vão ser os teóricos de teoria de solução de problemas. Como essa hegemonia pode funcionar ainda melhor. Ou seja, quando essa hegemonia quando esse projeto chega para o sistema internacional, ele vai estar beneficiando alguns grupos internos da potência hegemônica. Deve haver esse consenso entre esses grupos. E quando esse projeto vai ser internalizado em cada um dos estados, os grupos internos desses estados também têm que entrar num consenso para a sua adoção. Ou então vamos ter um processo como está ocorrendo no Afeganistão. Quando não há consenso entre os grupos, os principais grupos internos, quando não se tem mais um processo coercitivo, não se tem mais um processo de imposição econômica, de algum benefício econômico, quando sai esse elemento, esse projeto ele vai ruir. Por quê? Porque não houve um consenso entre os principais grupos internos. Por isso, realmente, é muito mais uma questão de um processo. Ele não vai acontecer do nada, mas também ele não vai deixar de existir do nada, justamente por ser um processo. É algo, nesse sentido, ele está muito mais vinculado também às teorias de sistemas mundo. Não sei se vocês vão chegar a ver alguma coisa disso dentro de economia política, seria interessante, não sei se o professor Bruno, não sei se ele vai trabalhar, mas é bem provável que sim, né? Porque ele também bebe da vertente sulista das relações internacionais, né? Então, é bem provável que ele trabalhe alguma coisa de sistemas mundo com vocês, e aí vocês vão perceber. Né? Uma hegemonia, ela não vai se construir do nada, vai ser um processo histórico, e para ela se desfazer também vai ser um processo histórico. São processos de longa duração, nesse sentido. Perfeito. Gideon, por favor. Eu estou usando outra conta aqui, porque eu estou com um problema no meu headset, daí eu tô com duas contas aí, então. Mas, enfim, eu queria perguntar se o senhor não acha que esse processo de hegemonia da democracia liberal, ele não está se esgotando, porque você tem esse problema todo lá no Afeganistão. Eu acho que ele evidencia muito isso, né? E poderes acho que de outras ideologias, como o nacionalismo, por exemplo, começam a verter desse tipo de problemas e tal, que parte toda dessa ideia da hegemonia, né? Nessa questão da democracia, até vou tentar não me alongar, porque é justamente o que eu estudo, né? Digamos, o principal foco de estudo que eu tenho, né? Claro, eu foco mais nos processos de democratização e qualidade da democracia na América Latina, mas existem processos que são convergentes com o que acontece nos outros continentes também. Você mencionou, por exemplo, nacionalismo, conservadorismo e também atitudes mais reacionárias, antiglobalização, né? Isso a gente observa em alguns países, mas, por exemplo, na América Latina e na África, principalmente, alguns países da Ásia também, nós temos o problema da precarização democrática. Nós temos instituições democráticas e processos democráticos, mas que se dão de forma precária na prática, que podem ser subvertidos ao bel prazer dos principais atores políticos, econômicos e sociais. Então, eu acho que justamente esse é o problema.
o projeto hegemônico, do ponto de vista da ideia e do valor da democracia liberal, ele ficou muito mais focado na questão formal. Por quê? Porque é um projeto baseado num modelo de democracia, a democracia liberal representativa. Essa democracia, ela é preocupada com os aspectos formais do processo democrático, diferente de uma perspectiva de democracia participativa, por exemplo, ou uma democracia plebiscitária, qualquer coisa nesse sentido. Que aí sim, você, de alguma forma, traz os atores políticos para dentro do processo e faz com que eles se tornem participantes, faz com que eles sejam defensores desse processo também. Na democracia liberal representativa, você delega essa função para os representantes. Você delega essa função para as instituições. E, feliz ou infelizmente, nas nossas sociedades latino-americanas aqui, por exemplo, nós somos sociedades baseadas no personalismo, no caudilismo, na busca de lideranças fortes, e nesse sentido isso vai de encontro com o nacionalismo, por exemplo, com esses grupos nacionalistas dos Estados Unidos, da Europa, da própria Ásia, África, aqui na América Latina também, né? Ou seja, quando você não consegue observar quem vai resolver o teu problema, porque a instituição é algo impessoal, né? Você não, digamos, o governo vai resolver o meu problema, mas quem é o governo? É muito mais diferente, por exemplo, de o presidente Bolsonaro vai resolver o meu problema. Ele diz que ele vai resolver, então é para ele que eu vou solicitar, demandar isso. É diferente de solicitar isso para uma instituição. Quem é a instituição? Esse é o problema do projeto hegemônico no ponto da democracia liberal, porque é uma democracia liberal representativa. Por quê? Porque é o modelo dos Estados Unidos. Isso vem a casar com a minha resposta anterior. Consensuou-se internamente que esse é o modelo que deveria ser adotado pelos Estados Unidos, e depois é um modelo que deveria ser levado para o restante do sistema internacional. Probleminha, o restante do sistema internacional não está preparado para esse modelo. As sociedades se relacionam de outra forma. A cultura política desses países se desenvolveu de uma outra forma. Para você adequar esse modelo democrático com a realidade das sociedades internas, não casou. Então, por isso eu concordo nesse sentido e digo mais, esse é um problema que existe desde o fim da Guerra Fria, porque antes defendia-se democracia como oposição ao comunismo ditatorial da União Soviética. Quando não existe mais o projeto hegemônico contrário ou o projeto contra-hegemônico, fica difícil de você conseguir fazer com que os outros estados encampem os seus ideais. E justamente nessa questão da democracia, tem essa dificuldade de implementar na prática, porque o modelo democrático dos Estados Unidos, ele não está adaptado para as sociedades nas quais ele tenta ser implantado. E nós também observamos que dentro da própria sociedade interna dos Estados Unidos, esse modelo também já vem demonstrando muitas brechas, muitas falhas. Haja visto os processos desde 2016. Ou seja, então nós temos esses dois problemas. A aplicação prática, mas, por outro lado, se a própria potência hegemônica não consegue internamente implantar o seu modelo de organização política que ela quer transplantar para os demais países, então por que nós vamos seguir? Por que nós temos que respeitar os processos democráticos se lá você tem um grupo político que não respeita, um grupo político importante? Imagina lá o que aconteceu lá no início de janeiro, dia 6, se não me engano, né? Como é que eu vou criticar o que acontece no Afeganistão, por exemplo, que lá o Talibã chegou ao poder, se lá nos Estados Unidos o grupo trumpista quase chegou ao poder pelas mesmas vias, praticamente, pela via coercitiva? Então, vocês, como eu disse várias vezes nessa fala, percebam que um processo hegemônico analisado pela teoria crítica não é um processo simples de se implantar e se manter. E o projeto democrático talvez seja atualmente um dos principais exemplos disso. Direitos humanos já é mais complicado, porque a ideia de direitos humanos, ela é uma noção universal. A questão é que tipos de direitos humanos,
que gerações de direitos humanos, primeira, segunda, terceira, quarta geração. Tem países que acham que os direitos lá de primeira geração são os fundamentais. O restante, o resto é resto. Já tem outros países que acham que tem que abarcar todas as gerações de direitos. Então, mas a noção de que temos que defender direitos humanos, qualquer ditadura, historicamente, defendeu também. A ditadura argentina, a ditadura brasileira, chilena, defendiam os direitos humanos. Os grupos mais reacionários internos atualmente defendem direitos humanos também, para humanos direitos, mas defendem. A noção de direitos humanos é uma noção praticamente universal. A noção de democracia também é uma noção universal, mas o problema da democracia são os procedimentos. Que daí eu só lanço uma provocação, que eu já vou ter que sair agora, né? Mas, por exemplo, a Venezuela é uma democracia ou não é? Muitos atores internacionais não consideram. Atores internos não consideram. Mas outros atores internacionais consideram, e o governo internamente se considera democrático, que segue preceitos democráticos que estão na Constituição, da forma como foi sendo feito. Mas qual é o problema? É o problema da precarização democrática. Ou seja, quando uma instituição já não responde mais ao meu interesse, eu modifico ela, ou altero ela, momentaneamente ou permanentemente, para que ela possa acolher a minha demanda. Isso aconteceu na Venezuela, mas não só lá, aconteceu aqui também. O impeachment é um procedimento que está na Constituição. Só que a forma como se dá varia muito. O impeachment do Collor foi de uma forma, deu-se de uma forma, que acabou resultando, na verdade, na renúncia dele. O da Dilma já se deu de outra forma. Procedimento contra Dilma. Pedalada fiscal era crime de responsabilidade. Aí logo depois deixou de ser. Então, vejam que a questão não é a existência da instituição, mas é como essa instituição ela é utilizada ao longo do tempo para atender demandas e interesses momentâneos. Então, a democracia a Venezuela é mais ou menos democrática, o Brasil é mais ou menos democrático, a Argentina é mais ou menos democrática, os Estados Unidos são mais ou menos democráticos. O sistema deles é um sistema próprio eleitoral. Eles consideram um sistema muito democrático. Alguns deles, né? Não todos, republicanos fundamentalmente. Né? Mas esse é o sistema que eles têm. Né? Esse sistema é melhor ou pior, é mais ou menos democrático do que o nosso, por exemplo, ou do que outros países que têm apenas um turno nas eleições. Então, esse é o problema da democracia, do ponto de vista prático, como se aplica o modelo democrático. E daí, nessa questão, então, que o Gideon levantou, eu diria que é nesse sentido. A dificuldade que se tem o projeto hegemônico tem um tipo de democracia que tenta ser universalizado. Só que esse modelo tem uma grande dificuldade, que é a sua implementação na prática. Porque ele está muito vinculado às questões formais. Ele não é um modelo preocupado tanto com as questões de conteúdo. Então, e essa é uma dificuldade que tende a aumentar. Como eu disse, não apenas o nacionalismo, os movimentos anti-globalização, nós temos também essa questão da precariedade das instituições democráticas, dos processos democráticos existentes. Veremos o que vai acontecer no Brasil ano que vem, por exemplo. Então, nós temos esses desafios. E isso num elemento só, democracia. Sem contar direitos humanos, sem contar liberalização econômica e N outras, o ambientalismo, por exemplo, que vem sendo uma pauta de boa parte dos grupos internos dos Estados Unidos, basicamente os vinculados aos democratas, né? Mas é uma pauta que, para se universalizar, a gente sabe que tem muitas dificuldades. Né? Então, vejam que, atualmente, o projeto hegemônico ele tem muito mais dificuldade para se implementar, diferentemente do que era no século XIX, por exemplo. Excelente, Júnior. Nossa, agradecer bastante, acho que foi bastante instrutiva e inquisitiva, né, pessoal? Acho que vocês também gostaram da fala, levou quase praticamente 45 minutos. Eu fico muito agradecido, muito feliz com a sua fala, acho que
trouxe muitos elementos da teoria crítica para reflexão. Eu acho que vai ficar algumas reflexões para as pessoas também. Talvez uma pergunta que talvez alguém esteja com ela na cabeça, se existe um modelo contra-hegemônico, se existe um modelo alternativo, e se está em curso, né, ou não está em curso, ou a gente só está acompanhando um processo em declínio e nenhum processo sendo construído de forma alternativa. Apenas a contestação, mas não a contra-hegemonia. Porque contra-hegemonia não é só contestar pontos específicos ou contestar aquela hegemonia. É você propor um modelo novo. Sim. Isso eu acho que é bastante salutar, né, para a gente refletir e a gente pensar, né, pessoal? Bom, pessoal, eu agradeço por vocês terem assistido até o presente momento, praticamente 21 alunos, foi muito legal, eu acho que o bate-papo aqui, né? Evidentemente que vocês terão essa questão da teoria crítica com o professor Tomás, na disciplina de Teoria das Relações Internacionais B. Deixei o contato do Júnior. Depois, caso vocês se interessarem pelo assunto, pela temática, convidem também o Júnior para conversar com vocês. E, novamente, pessoal, agradeci muito, né, pela aula, acho que foi muito bacana. Júnior, obrigado. Boas reuniões aí, tá bom? Beleza, muito obrigado, professor. E também, pessoal, não sei se você quer disponibilizar ali, ou entre em contato comigo, ou pesquisem no Google, né? Podem dar uma olhada no meu currículo Lattes lá, porque lá tem os links dos artigos, né? Aí tem um artigo lá que foi sobre teoria crítica, aí vocês podem até sanar algumas outras dúvidas também, porque nesse artigo eu discuto esse projeto hegemônico dos Estados Unidos no século XXI, aplicando a teoria crítica, né? Então, se alguém teve interesse nesse sentido, pode já dar uma lida nesse artigo e depois a gente pode ir conversando também, né? O professor José Renato acho que deixou o meu e-mail ali, né? Então, quem tiver alguma outra dúvida, quem quiser ter alguma indicação a mais sobre essa questão de teoria crítica ou de democracia na América Latina, podem entrar em contato que a gente vai estar respondendo com o maior prazer mesmo. E muito obrigado pela oportunidade. E eu que agradeço. Vou só encerrar a gravação e despedir de uma forma melhor aqui. Só um minuto.